Oi, povo, eu sou o apresentador Nicolas. Eu sou a apresentadora Camila e hoje nós falaremos de inteligência artificial. Até que ponto nós podemos ou não podemos confiar nessa inteligência? Antes de a gente falar sobre confiar ou não em IA, que seria inteligência artificial, devemos primeiro conceituar, né? Porque como a gente vai falar algo sem saber o que essa coisa é. Para a gente deixar bem claro, inteligência artificial seria a capacidade de uma máquina interpretar e propor soluções como um humano, ter uma aparência humana, vamos dizer assim. Alan Turing diz que a inteligência artificial seria a capacidade de a gente conversar com uma máquina e não saber diferenciar se ela é um humano ou realmente uma máquina. Sim, como o Nicolas falou, o principal ponto da inteligência artificial é que as máquinas possam sim aprender como nós seres humanos. Só que no dia a dia, nós temos esse exemplo de IA, não é tão além quanto você vê em filmes e vê em jogos, por exemplo, onde robôs dominam o universo, eles extinguem a humanidade, como nós podemos ver esse exemplo bem no filme Exterminador do Futuro, onde a humanidade é extinta por robôs. Não, a inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia. Às vezes nós nem percebemos isso. Hoje em dia, a maioria das pessoas no Brasil ou fora do mundo tem um smartphone na mão ou um computador em casa. E logo utilizamos o Google para fazer pesquisa, para estudar e etc. O Google, quando a gente pesquisa, por exemplo, batata, ele já consegue de dar resultados de algo que você quer pesquisar antes mesmo de você pesquisar aquilo. Por exemplo, batata frita, batata doce, batata ao molho e etc. Então, isso é uma IA, que ela interpreta a palavra que você está escrevendo e te dá possíveis resultados com aquilo, de acordo com o que você está pesquisando. Outra coisa que nós temos no telefone, tanto no Android como no iOS, seria as interfaces inteligentes, que seria a inteligência artificial, como o Google Now e a Siri. O Google Now do Android e a Siri do iOS, que onde ele consegue interpretar a sua voz e te dar resultados com aquilo. E até às vezes dá uma resposta muito parecida com a como seria se você estivesse perguntando para um humano mesmo, para uma pessoa. Então, são inteligências bem avançadas já até. Ela tem a comunicação, ela tem esse parecido com a sua definição. Sim, nós estamos falando de IA, simplificando e tudo mais, mas agora eu entrarei em porcentagem de uma pesquisa que é retirada da revista Meet Sloan, que é basicamente até que ponto nós confiamos ou não na inteligência artificial, e aqui tem algumas porcentagens. E é bom falar de porcentagens porque a gente pode ver algo mais concreto de como que as pessoas reagem quando ouvem falar sobre inteligência artificial. O que é pensado hoje em dia nisso, que no passado era algo do futuro, hoje em dia é algo do presente. Aqui tem alguns exemplos de tópicos da inteligência artificial que ela pode, na questão aqui, se é confiável em assistência doméstica, planejamento financeiro, diagnóstico médico ou contratação de mão de obra. E das pessoas que foram entrevistadas, 41,5% das pessoas que responderam disseram que não confiam em nenhum deles. 9% afirmaram que confiam na inteligência artificial para as finanças e 4% confiam na inteligência artificial para o processo de contratação de funcionários. Aí, após isso, foi feita outra pesquisa com 2.000 pessoas que eram consumidores norte-americanos, e a questão era a seguinte: quando você pensa em inteligência artificial, que palavras melhor descrevem suas emoções? E aqui tem algumas emoções que são seguidas de outras. Por exemplo, 45% de pessoas disseram que tinha interesse, que eram seguidos de preocupação, que foram 40,5 pessoas que responderam isso, ceticismo, que foi 40,1%, insegurança, 39,1%, e desconfiança, que deu em torno de 29,8%. Então, nessas interpretações, nós podemos ver que a IA, de uma maneira ou outra, é algo que as pessoas têm um certo medo. Parece ser um bicho de sete cabeças. Como se a gente usaria a IA no dia a dia doméstico, por exemplo? Na questão como a temperatura, pode ser algo que a gente pode usar no dia doméstico. As questões de filme seria tipo, lavar roupa, essas coisas. São coisas autônomas que a poderiam exercer no dia a dia. E nas questões dos sentimentos sobre IA, as pessoas têm essa questão de segurança, muitas têm interesse em aprender o que é, porque é algo novo.
Na verdade, é algo novo de 50 anos atrás, vamos dizer assim, mas até hoje em dia continua esse novo ainda perante pela a sociedade. Então eles têm esse certo interesse, essa certa insegurança porque a IA, pelo seu conceito, pode até às vezes superar a nossa capacidade humana em algumas coisas. Assim como várias coisas na vida, a IA também tem suas partes boas e ruins, que agora falaremos. Por exemplo, numa empresa, para o dono da empresa, a IA é uma porta incrível, muito boa, excelente. Em que maneira? Aonde você pode ter programas, linguagens e máquinas que trabalham um período bem maior com custo menor. Por exemplo, você não precisa de dar folga para uma máquina. Disso quando sim, manutenção e etc. Só que ela não precisa de férias, ela não precisa de seguro, licença de seguro com saúde, seguro de acidente no trabalho. Elas conseguem trabalhar uma carga horária maior e com menos gasto do que um humano teria para trabalhar e com mais eficiências, porque tudo que ela vai fazer sempre será feito da mesma maneira e com a mesma perfeição. Outro exemplo também é que nós temos de inteligência artificial é no serviço de quando você tem um problema, quando você vai, então você contrata um serviço, você deu um problema no que você contratou e você precisa de uma ajuda. E quando você vai acionar essa ajuda, geralmente você não fala com o humano diretamente, você fala com uma linguagem que vai te dar possíveis soluções e possíveis protocolos pré-programados para o problema que você está enfrentando. E aí, depois de tudo aquilo, você conseguirá falar com uma pessoa humana. Outra parte boa da IA é na medicina, que microcirurgias podem ser feitas com uma extrema pressão por robôs. E agora falaremos de algumas partes ruins da inteligência artificial. Sem a inteligência artificial, como eu disse anterior, para os empresários é algo muito bom, é algo incrível, porque eles vão poder ter uma carga de trabalho bem maior e com menos pessoas, com menos mão de obra. Por exemplo, as máquinas, as colhedeiras, elas já têm seu sistema de GPS sofisticados, onde elas fazem o trabalho de colher o dia todo sem nenhuma pausa. Então, para o empresário é algo muito bom. Agora, para a população ao redor é algo muito ruim, porque toda vez que a IA vai entrando, mais pessoas vão saindo. Porque uma maneira ou outra ela vai substituindo essa mão de obra pela sua autonomia e sua maior tempo de trabalho e sua maior eficiência. Então isso já é um problema, que com a introdução dela nas empresas, a mão de obra humana vai diminuindo, ou seja, o desemprego vai aumentando. E também toda vez vai ter que ter pessoas mais especializadas para aquilo, para poder dar manutenção para as máquinas, para os softwares e etc. Outra questão não tão boa assim da IA é, por exemplo, o Facebook, quando temos uma publicação lá com vários likes e tudo mais. E aparecem as coisas relevantes para nós. Ou seja, meio que tira nosso direito de escolha do que a gente quer ver e nossa capacidade de ver o que a gente quer. Então, basicamente. a IA ela é boa nos seus termos, só que também ela é ruim. Podemos perceber aqui na nossa conversa. Ela é o futuro. E para esse futuro nós temos que ter limite para impor nele. Porque uma inteligência artificial não pode se automultiplicar, ou seja, criar autocópia sobre si. Ela não pode falar com pessoas que ela não deve falar. E ela não pode desobedecer uma ordem. Por exemplo, você escreve um comando para ela se autodestruir. Ela não pode negar aquilo. Porque esses limites são feitos para que tenha um certo controle. Porque essa tecnologia, sim, se ela for mal usada, se ela for mal conduzida, pode criar uma grande dor de cabeça para a humanidade ou não. Só que ela também é muito boa, porque em momentos que a humanidade é falha, ela consegue suprir isso. Outra questão da IA também é que ela é bem demonizada na indústria cinematográfica, por exemplo, o jeito que ela é retratada em filmes. Quando eu falei mais cedo como os filmes Exterminador de Futuro, onde trazem que a máquina dominou o mundo, que a máquina destruiu o mundo, que ela vai
sei lá, massacrar a massa humana da Terra, fazer evaporar. Não é essa questão que nós estamos vivendo ainda. Como disse, a definição do Alan Turing é que nós possamos conversar com uma máquina e não saber diferenciar se ela é um humano ou uma máquina. Isso hoje em dia nós já temos. Um exemplo é a Sofia, que ela é uma inteligência artificial, que ela tem capacidade de conversar com você e conversa normalmente como um ser humano, só que ela é uma máquina. Então, mais para frente, essa definição de IA pode mudar. Pode ser que futuramente nós conversamos com uma máquina e a máquina saiba nos responder sem que tenha que se alimentá-la. Até porque a noção de inteligência artificial vai muito além da nossa noção de tecnologia. Porque quando nós pensamos em tecnologia, logo pensamos em novas gerações de computadores, de celulares. E não, na inteligência artificial são governos ou, por exemplo, a própria NASA. E os focos deles são bem diferentes. Por exemplo, na inteligência artificial pode ter a cura para o câncer ou pode ter a criação de uma bomba. Porque na inteligência artificial traz a questão da perfeição humana. Seria uma maneira de a gente aperfeiçoar a questão humana. Só que existe um tabu na inteligência artificial que os desenvolvedores não sabem como passar por cima. Que uma máquina ela pode aprender como humano, ela pode falar como humano, ela pode agir como um humano, ela pode fazer as mesmas tarefas que o humano poderia fazer. Só que tem algo que a máquina não faz. Ela não tem criatividade, ela não cria nada. Até porque falam que, por exemplo, se daqui a alguns anos as máquinas tomarem os lugares dos seres humanos, vai sobrar para nós o processo criativo das coisas. E as coisas, com o passar do tempo, elas tendem mesmo a ser substituídas, principalmente se for algo repetitivo. Por exemplo, uma indústria de carros. Essa questão também da inteligência artificial deve ser bem estudada, pois com o seu crescimento e o seu desenvolvimento, pode que a humanidade comece a ficar parada, sem fazer muitas coisas, porque vai ter uma maneira mais automatizada de fazer as coisas, como a limpeza, manutenção dos lugares, etc. Então é uma questão que deve ser estudada. Então nós mostramos aqui que a inteligência artificial está no nosso dia a dia, em coisas que a gente utiliza, mas não sabe que ela está presente, e que é uma questão criada há muito tempo, que hoje em dia já é o presente, antes era o futuro, e que as pessoas ainda acham que é o futuro ainda, só que já está no nosso dia a dia. E, na minha opinião, a ciência artificial ela é boa até certo ponto, e depois outro ponto ela é ruim. Por exemplo, nessa questão do que eu falei mais cedo, com o problema de você estar com alguém em casa passando mal, você não sabe, e você está longe de um posto, ou a ambulância não chega rápido, a IA te possibilita a oportunidade de agir rapidamente para te dar uma solução com aquilo. Isso é algo muito bom. E ela vai estar lá presente 24 horas por dia. Outra coisa também que diminui a mão de obra, por exemplo, diminui o desgaste de uma pessoa fazer uma atividade. Temos as máquinas, umas colhedoras, que fazem isso, que elas têm essa questão de automatização. E na questão ruim é que se a gente não evoluir junto com as máquinas, nós acabaremos ficando para trás. Isso aumentará o desemprego, aumentará a fome, aumentará etc. as coisas, pois o mundo muda e a gente tem que mudar junto com ele também. Eu concordo com a opinião do Nicolas, por quê? Porque na inteligência artificial a gente tem várias coisas que são facilitadas para nós. Coisas que são, por exemplo, um trabalho árduo de você ficar, como no filme Tempos Modernos, apertando o parafuso, daí uma máquina poder fazer isso é muito bom. Só que também pode tirar o emprego de várias pessoas e pode isso se tornar algo ruim, além de que, se a inteligência artificial for usada para algo ruim, realmente pode ter fins muito trágicos. Então, eu acho que é algo que tem que ser manuseado com cuidado e tem que ser bem escolhido a dedo para que vai servir essa inteligência artificial. E uma coisa que poderia fazer as pessoas olharem de uma melhor forma para a inteligência artificial seria se eles esclarecessem realmente para que serve, porque muitas pessoas, quando pensam em inteligência artificial, já entram em pânico. Por exemplo, na forma que ela é feita, para que ela será utilizada, isso é uma maneira boa de você definir
a IA para que quem vai utilizá-la saiba para o que ela faça, não tem essa questão de medo, esse tabu do que é inteligência artificial. E a gente está praticamente finalizando essa conversa com uma questão. Até que ponto a inteligência artificial está na sua vida e, segundo o que falamos, você acha que pode confiar ou não nela?